Olá! O Ministério da Educação pretende aprovar até o meado do ano, no Conselho Nacional de Educação, a Base Nacional Curricular Comum. É uma coisa muito séria, é uma proposta muito radical, inclusive, que transforma completamente os conteúdos que serão ministrados no ensino fundamental e médio na educação brasileira, na educação das escolas públicas e nas escolas privadas. É só dar uma olhadinha, tá lá no site do MEC, dá para olhar. Eu dei uma olhada só na área de História, porque é minha área, e em especial você pode olhar lá no ensino de segundo grau, porque no ensino fundamental as coisas estão mais dissimuladas. E, aliás, foi criada uma comissão que organizou essa proposta, que virou um decreto do ministro da Educação, na época o ministro Janine, agora em 2015, aquele que ficou 6 meses apenas no Ministério da Educação. E isso vai virar normas nas escolas, sem passar pelo Congresso, porque será, segundo a informação que eu tenho, apenas resolução do Conselho Nacional de Educação. Pois é, né, gente? Até meu departamento vai discutir isso. Mas é curioso, né? Curioso como a sociedade é tolerante com essa gente. Por exemplo, na área de História, acaba história antiga, medieval, moderna. Ou seja, Renascimento desaparece o que mais? Até a Revolução Francesa, Revolução Industrial, e vai virar tudo história indígena, história da África, cultura afro-brasileira, né? Então veja a capacidade dessa gente, desse governo que está aí, do governo do PT. A tal comissão de notáveis, que ninguém sabe quem é, foi nomeada e começou a trabalhar e ninguém sabia quem era. Até hoje a gente não sabe quem é, né? Mas pouco importa quem seja. Falar, mas são pessoas que com notório saber na área. Será? Não podemos esquecer que são pessoas do partido. Esta mesma gente que está aí, olha, há tantos anos no poder, em especial a partir de 2003, que fez o mensalão, que fez o petrolão, o eletrolão, o escândalo da Nuclebras, né? Eletrobras, Nuclebras, Petrobras. Essa gente que não sabe administrar nada, essa gente que afundou a economia brasileira, está aí o resultado, 2014, 2015 em recessão, em 2016 uma recessão do tamanho que ninguém nem sabe ainda, inflação. Essa gente que mentiu, que trapaceou, inclusive na última eleição, essa gente que tem o líder do governo no Senado preso em Curitiba por obstrução da justiça e com as mãos sujinhas do dinheiro roubado da Petrobras. Esse partido que tem 2 presidentes presos, genuíno, José Dirceu tirando cana por roubar o dinheiro público. Essa gente desse partido que tem 2 tesoureiros presos, puxando cana, o Vacari e o Delúbrio. Pois é, essa gente que pegou o BNDES, que é o Banco Estatal de Fomento, que transformou no Banco do Lula, a ajudar os amigos dele, inclusive o amigão dele, o Bunlai, que pegou 500 milhões de reais e não pagou. E que está preso em Curitiba. Então, é gente desse naipe que vai fazer uma reforma completa na educação brasileira? E aí alguém diz, você está exagerando quando está dizendo que isso é o petrolão da educação,
porque ninguém vai roubar dinheiro e levar para casa. De imediato, não. Eles não vão roubar dinheiro do MEC, né? Vamos dizer assim que não. Mas vão roubar uma coisa muito pior do que roubar o dinheiro. Porque dinheiro roubado, os brasileiros trabalham mais e pagam mais impostos e superam. O PT vai passar, né? Eles não querem passar, mas vão passar, os petistas vão passar, o PT vai passar. Então, o dinheiro roubado, que se estima em 3 trilhões de reais, os brasileiros recompõem esse troço. Agora eles querem roubar essa mesma corja, quer roubar o quê? Quer roubar a possibilidade de conhecimento. Quer transformar os conteúdos, tudo em conteúdo da militância lixo que eles fazem e que eles são. Esse povo é de uma desplante, de uma cara de pau. Aquela proposta do Plano Nacional de Educação, que tinha lá ideologia de gênero, foi derrotada no Congresso e esses caras de pau foram levantando novamente nos estados e nos municípios e conseguiram aprovar em muitos lugares. E mesmo sem ser aprovado, essa corja tem programa do MEC para estimular isso. O Congresso disse não e o Executivo vai enfiando aos pouquinhos por baixo da porta aqui e vai... Essa gente que tem, por exemplo, o ministro Barroso, aquele que no pedido do impeachment lá contra Dilma, ele teve o desplante, a cara de pau de ler o regimento da Câmara e chegou até o meio da linha e parou, confiando que os seus colegas não leriam e confiando que a imprensa seria cúmplice dele. E foi. Quem levantou a lebre foi o Moura Brasil, colunista da Veja, que comparou a linha por linha e quando ele chegou no meio da linha ele parou, dizendo que no voto não poderia ser secreto e quando poderia, porque na sequência estava lá e as demais comissões. Ou seja, de uma disfarçatez. É esse povo sem vergonha. Não é nem uma questão ideológica, é uma questão de ser sem vergonha, trapaceiro, que vai fazer uma reforma radical na educação, roubar a possibilidade dos jovens aprender conteúdos que são fundamentais, ou história antiga, medieval, história moderna, não é importante? Vamos dar um enfoque na história indígena. Legal! Qual que é a população indígena do Brasil? 800 mil pessoas. Isso é menos gente do que Osasco. E olha que Osasco já é uma grande coisa. Isso é menos gente do que Osasco. E é esse o grande conteúdo a ser trabalhado lá na história do, pegando a questão do ameríndios, história da África e cultura afro-brasileira. Isso substitui todos os outros conteúdos. Então, essa gente trapaceira, que até gente da esquerda, inclusive como o próprio historiador Weifers tem denunciado, né? Tem gente que não suporta, gente que é de esquerda, mas é decente. Agora, é uma trapaça. O conteúdo de história, por exemplo, já é muito mal dado, é muito mal trabalhado, é todo ele de esquerda, só que os temas são bons ainda, né? Os temas dão para... Os professores podem trabalhar alguma coisa, podem ensinar alguma coisa. Então, para não correr o risco de que o professor ensine alguma coisa, os petistas, através dessa comissão que aprovou esse Base Nacional Curricular Comum, quer evitar que, por acaso, algum professor possa ensinar alguma coisa útil. Né? Então, é essa gente, essa corja que roubou o Brasil, roubou a Petrobras, roubou o BNDES, transformou o BNDES no banco do Lula e do amigão do Lula, que está preso, porque deve 500 milhões de reais. Não só por isso, né? Está preso pelo esquema de corrupção que ele armou, e também deve 500 milhões de reais para o BNDES, que ele não vai pagar. Então, é essa corja que quer reformar a educação. E os professores bocós ficam caladinhos. O Weifers exagerou. Exagerou coisíssima nenhuma. Quem exagerou é quem consente que essa corja fica dizendo o que é que precisa, que deve ser ensinado
para as crianças e os jovens brasileiros. Esse povo tinha que estar na cadeia. Aliás, parte já está, né? A cúpula do partido já está na cadeia, está condenada. E os que estão na universidade são cúmplices dessa corja. São cúmplices porque concordam. Você já viu algum protesto na universidade contra o governo Dilma que acabou com o Brasil? Não o governo Dilma, só o Lula e o Dilma. Viram algum problema? Já viu algum reitor manifestar? Não, reitor não manifesta. Sabe fazer, redigir ofício protestando contra Beto Richa, contra a Alckmin. Agora, contra a Dilma, contra o PT, esses reitores são cúmplices também. Por quê? Porque a comunidade acadêmica, a comunidade universitária é cúmplice dessa corja. Porque é isso que foi transmitido por muitos e muitos anos no ensino superior, em especial na área de humanas. E aí a população precisa saber disso. Que essa reforma é a reforma da turma do Petrolão, que roubou a Petrobras, roubou o BNDES, trapaceou no Supremo Tribunal Federal, como fez o Barroso, né? Lê o parágrafo e para no meio da linha. Que coisa feia, né? Mas esse povo não tem vergonha, não tem escrúpulo, não tem moral nenhuma, são amorais e ainda querem dar palpite na educação. Esse povo não poderia fazer regimento nem de galinheiro. Se tiver um tanque, viveiro de jacaré, esse povo não tem moral para fazer um regimento do comportamento dos bichos ou de como tratar os bichos e ainda se mete a fazer uma reforma na educação desse tamanho. É muita sacanagem, é muita cara de pau. E poucas as pessoas que têm se manifestado a respeito disso. Está na hora, né, gente? Inclusive, meus coleguinhas de universidade deveriam se manifestar, né? Deveriam botar para fora, assumir enquanto cúmplice do Petrolão, né, moçada? E dizer isso. Ok? Um abraço. Até o próximo.